Você já sabe que está em vigor a nova lei de licitações, a 14.133. Quais as modalidades ali previstas, os procedimentos e o Portal Nacional de Contratações Públicas? Como fazer no âmbito do meu regime próprio de previdência? É sobre isso que vamos conversar com vocês no ABC da Previdência de hoje. Já conversamos com vocês no vídeo anterior sobre a aplicabilidade da nova lei de licitações, inclusive aí no âmbito do seu Instituto de Previdência. Entendemos sobre a aplicação e a vedação da simbiose das duas legislações, a antiga e a nova lei. Agora, vamos entender o que mudou de fato, evidentemente, numa visão bem rápida sobre as modalidades, sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas e sobre, inclusive, já fazendo um gancho com a dispensa de licitação, que muitos querem utilizar os novos valores. O que aconteceu na 14.133? Na 14.133, ela manteve como procedimento de contratações, ela manteve o leilão, que nós já conhecemos, o pregão e a concorrência. Manteve lá também o concurso, e aí nós não estamos falando de concurso público, porque isso está lá na Constituição Federal, mas de uma modalidade licitatória que chama concurso, pouco utilizada no âmbito do Instituto de Previdência, mudando alguns objetivos ali na Lei 14.133, mas apenas para sabermos a sua manutenção. Acaba de vez com o convite tão criticado pelos órgãos fiscalizadores, tribunais de contas, Ministério Público, acaba com a tomada de preço, talvez por ser uma modalidade ali intermediária entre convite e concorrência, por conta do valor, desnecessária, não vai fazer falta no nosso ponto de vista, trazendo uma celeridade aos processos de contratações públicas e, inclusive, trazendo também uma mudança na forma de eleição dessas modalidades. Cria uma nova modalidade chamada diálogo competitivo. Eu já adianto para vocês que a ideia do diálogo competitivo é utilizá-lo sempre que a administração pública precisa de uma inovação. Vou contratar, mas não sei exatamente ainda o que. Não sei exatamente qual o objeto a definir. Então, a administração pode abrir um edital prévio para que as empresas venham, participem de um procedimento prévio de licitação, para que as próprias empresas ajudem na elaboração deste objeto. E por isso chama-se diálogo competitivo. Todas as empresas vão vir, vão dialogar com a administração, vão ajudar no desenho desse objeto, mas não significa que por ter ajudado a fazer o objeto, essa empresa será necessariamente a vencedora. A administração, no final desse diálogo, vai definir qual que é o objeto que ela quer, depois de entender e conversar com todas essas empresas, e aí abre um procedimento licitatório específico para contratação da empresa. Por que estou falando? Pela curiosidade. Modalidade pouca utilizada no âmbito dos institutos de previdência. Aliás, talvez nem será utilizada no âmbito do Instituto de Previdência. Não há essa necessidade de diálogo competitivo para a definição do objeto. Temos ali essas modalidades, sai o convite, sai a tomada de preço. E o que muda nas modalidades licitatórias? O que muda, o que inova a Lei 14.133? Veja, na 8.666 e na 10.520, na 10.520 nem tanto, né? Nós tínhamos o pregão para contratações de serviços comuns, muito discutido isso, se poderia contratar consultoria ou outros serviços, sempre muito discutido, mas pregão para a contratação de serviços comuns. E na 8.666, que é de 93, nós tínhamos aquelas regras de definição das modalidades de acordo com o valor. E aí nós tínhamos um valor específico para o convite, 176 mil, acima desse valor iria para a tomada de preço, acima de um determinado valor iria para a concorrência. Isso acabou na nova lei de licitações e agora as licitações não são mais determinadas pelo seu valor, mas pelo objeto da contratação, mantendo o pregão para serviços comuns e trazendo agora a concorrência para serviços técnicos. Muda o que no procedimentos? Gente, pouca coisa. Parece-me que a 14.133 traz agora o que era inversão de fases
passa a ser regra. O que era excepcional passa a ser regra. Então, o pregão, nós invertimos a fase. Eu primeiro analisava os documentos para depois analisar as propostas. Essas eram as fases do convite, da concorrência. O pregão veio e falou, não, me dá o preço. E o melhor preço eu vou trabalhar depois com os documentos. Essa exceção, essa mudança, essa inversão de fases agora vira regra na nova licitação, nas novas licitações. A própria concorrência, então, vai seguir um procedimento muito parecido com o pregão. Essa é a visão geral aí da nova lei de licitações e das modalidades. Qual o grande problema na aplicação dessas modalidades? É que na lei de licitações, na nova lei de licitações, nós encontramos ela ali 53 menções sobre os regulamentos que devem vir dessas modalidades. 53 vezes a nova lei, a 14.133, ela diz que alguma matéria precisa ser melhor regulamentada. Nesse sentido, eu digo, é possível a utilização das novas modalidades? Para alguns órgãos, sim, porque alguns órgãos já estão regulamentados, principalmente a União e os servidores federais. Então, se você entrar lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, você vai ver que já existem licitações lá publicadas, principalmente no âmbito da União. Para nós, institutos de previdência, maioria de vocês município, eu acredito que nós vamos ter duas dificuldades. A primeira é a ausência de regulamentação. Essa regulamentação ainda não está aí, ela ainda não existe, e nesse sentido, sem regulamentação, fica difícil entender detalhadamente todos os procedimentos. Segundo ponto, ela exige que os editais, agora as licitações, sejam realizadas, e regra, viu gente, não mais exceção, sejam realizadas de forma virtual. Então, as licitações serão realizadas dentro do Portal Nacional de Contratações Públicas. E esse portal, embora já esteja lá publicado, não depende de você entrar lá e fazer um cadastro do seu instituto, mas precisa, o seu sistema, normalmente é o de contabilidade, fazer uma migração, um cadastro nesse portal, para que o seu próprio sistema possa publicar todos os editais, contratos dentro deste portal. E isso não me parece nem está sendo ainda possível. Conversei com algumas empresas de sistemas e a gente percebe que o próprio portal está se ajustando para que essas outras empresas consigam entrar dentro do portal. Em razão disso, digo eu para você, Instituto de Previdência, essas modalidades ainda dependem de regulamentação e dependem desse ajuste em relação ao Portal Nacional de Contratações Públicas, de forma que as modalidades, as novas modalidades licitatórias, não estamos conseguindo utilizar na prática. A lei já está em vigor há quase um ano, mas ainda não está sendo possível utilizar essas modalidades licitatórias. A nova lei de licitações, então, embora vigente, para alguns órgãos da administração, não está sendo possível a sua aplicação. Dispensa de licitação. O procedimento de dispensa de licitação, a nova lei amplia esses valores, a nova lei ela muda o procedimento e, do meu ponto de vista, sim, esse não depende de uma regulamentação específica, não depende necessariamente do Portal Nacional de Contratações Públicas, de forma que sim, a nova dispensa de licitação é possível a sua utilização. Contudo, no entanto, as modalidades, nós ainda estamos tendo problema para enfrentar essas novas modalidades. Qual que fica então a nossa sugestão? Mantenha a utilização das modalidades antigas, da Lei 8.666, a 10.520, que é o pregão, e utilize apenas, se quiser, a dispensa de licitação da nova Lei 14.133. O valor é melhor, ajuda a administração pública. Pode utilizar a dispensa de licitação da nova lei e manter as modalidades da lei antiga? No vídeo anterior. No vídeo anterior conversamos sobre isso com vocês e falamos que sim. No próximo vídeo, então, vou conversar com vocês sobre essa possibilidade de utilização da nova dispensa de licitação e os novos valores de dispensa de licitação aí no âmbito do seu Instituto de Previdência. Até a próxima!